Nós estamos finalizando a nossa série de mensagens a respeito das 7 cartas endereçadas às igrejas lá no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a última das 7 cartas. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse. Capítulo 3. Essa carta, ela começa no versículo 14, mas eu quero ler inicialmente aqui os versículos 15 ao 17. A palavra de Deus diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Senhor, eis aqui a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos conforta, que abre os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam, Senhor, preparados, como uma terra bem preparada para receber a semente da tua palavra, que é sempre boa. Que nós possamos, Senhor, estar abertos para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, e que todo mal seja repreendido agora, que todo espírito de distração, de sono, de cansaço seja repreendido agora, que toda angústia e tristeza do nosso coração sejam repreendidas agora, que nós possamos estar, Senhor, conectados com a tua presença, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, para trazer a tua mensagem, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então vamos aqui fazer uma revisão rápida de tudo aquilo que a gente viu até aqui. Foram vários domingos, né? Que nós estudamos as cartas endereçadas às 7 igrejas do livro de Apocalipse. E nós comentamos aqui que quem escreveu essas cartas foi o apóstolo João, o discípulo de Jesus amado. Ele foi chamado de discípulo amado porque ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Ele sempre estava com Jesus, era íntimo de Jesus. Onde Jesus estava, ele estava perto, ele estava próximo. Foi o único discípulo que caminhou com Jesus até a cruz. Todos os outros discípulos tiveram medo, de retaliação. Então, tiveram medo de sofrer o mesmo que Jesus estava sofrendo, tiveram medo de serem mortos e não acompanharam Jesus. Mas João estava lá. João estava aos pés da cruz. João tinha intimidade com Jesus. E porque ele tinha intimidade com Jesus, ele recebeu grandes revelações. O livro de Apocalipse foi revelado ao apóstolo João, porque ele era íntimo de Jesus. Grandes revelações Deus também quer dar a cada um de nós quando nós estamos perto dele, quando nós somos íntimos dele. E João estava preso na ilha de Patmos, porque ele se negava a adorar o imperador. Naquela época o imperador exigia adoração a si próprio e combatia a adoração a outros deuses, inclusive ao nosso Deus. E João não negava a Jesus, não negava ao seu Deus, e ele foi preso numa ilha chamada Patmos. Enquanto ele estava lá, nessa ilha chamada Patmos, Deus deu a ele uma visão. Jesus entregou a ele uma visão das coisas que haveriam de acontecer. O livro de Apocalipse é o livro da revelação
É o livro no qual Deus nos revela as coisas que ainda virão. E no começo desse livro de Apocalipse, Jesus, ele entrega uma mensagem às 7 igrejas que existiam naquela época, naquela região ali da Turquia, que hoje é a Turquia. Existiam 7 igrejas lá. E para cada uma dessa igreja, Jesus chega para João numa visão e diz: João, escreve a igreja tal, assim, assim e assado. Então, Jesus ia ditando a carta e João ia escrevendo para que aquela carta fosse entregue e fosse dada uma direção a cada uma daquelas igrejas. E nós já vimos aqui 6 igrejas, nós vamos ver a 7ª hoje. Então nós já vimos a igreja de Éfeso, que foi a igreja que deixou o primeiro amor. Nós vimos a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida, que suportou o sofrimento em nome de Cristo. Nós vimos também a igreja de Pérgamo, que é uma igreja que se aliou ao Estado, à vontade do Estado. Nós vimos a igreja de Tiatira, que tolerava o pecado. Nós vimos também a igreja de Sardes, que tem fama de estar viva, mas está morta. Nós vimos a igreja de Filadélfia, uma igreja fraterna, que perseverava na fé, obedecia a Cristo e honrava o seu nome. E nós vamos ver hoje a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, apóstata, que deixou Jesus do lado de fora. Apostasia significa afastamento da sã doutrina. Afastamento da sã doutrina de Deus por desconhecer a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso é importante, a importância de estudarmos essa palavra, para que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus e não nos afastarmos do evangelho puro, genuíno e simples, que é o evangelho de Jesus. Então, por que estudar, Por que nós estudamos essas 7 cartas endereçadas às igrejas? Porque se elas foram endereçadas às igrejas daquela época, o que tem a ver conosco, Nós podemos nos fazer essa pergunta. Mas por que nós estudamos? É para analisar como a igreja está hoje. Porque cada igreja naquela época tinha uma particularidade, uma situação, uma vivência, um elogio, uma crítica, uma advertência. E aquelas igrejas refletem as igrejas hoje. Então é para que a gente possa analisar a nossa comunidade, a igreja de Cristo hoje, e mais do que isso, para que a gente possa se analisar, porque nós somos também igreja individual. Nós somos templo do Espírito Santo e nós somos igreja individual. Então nós precisamos nos analisar como cada uma daquelas cartas endereçadas a cada uma daquelas igrejas, como nós estamos, para que a gente possa fazer uma análise e se arrepender daquilo que precisa ser melhorado. Então, onde estava essa igreja de Laodiceia, Onde ela se situava? Ela se situava, naquela época, dizia Ásia Menor, região da Frígia, que hoje é a Turquia. 3 estradas passavam por ela. Era uma rota comercial muito importante. Era uma cidade muito rica. Olha que interessante, era uma cidade muito rica e ela tinha 3 grandes riquezas nessa cidade. Ela tinha sistema bancário, um sistema bancário muito forte. Ela tinha um sistema têxtil também muito forte. Ela fabricava tecido, mas não era qualquer tecido. Era um tecido feito de lã de ovelhas negras. Então era muito difícil existirem ovelhas 100% negras. E essa cidade tinha essa criação dessas ovelhas e confeccionava tecidos de lã de ovelhas negras. Era um tecido especial, um tecido caro. E a terceira coisa que tinha nessa cidade é que ela tinha laboratórios medicinais.
e ela fabricava colírios. Tudo isso aqui que a gente está falando é importante para a gente entender uma parte do texto, porque tudo que Jesus fala tem um propósito, e ele usa todas essas características dessa cidade para denunciar o pecado dessa igreja. Então, veja bem, tinha um sistema bancário muito forte, tinha uma fabricação de tecidos caros, né? Então a indústria têxtil de lá era muito importante, e tinha laboratórios medicinais que fabricavam colírios. Por quê? Porque os viajantes, ali era uma região desértica, então os viajantes passavam pelo deserto e tinham seus olhos irritados por causa da areia do deserto. Então eles compravam muito desse colírio para passar nos olhos, porque aliviava aquela ardência que eles tinham por causa da areia do deserto. Então eles tinham muita riqueza naquela cidade, era uma cidade muito rica. Muito bem, então vamos ao texto agora, que a gente leu um pedacinho, mas está lá em Apocalipse 3, vamos começar a ler o versículo 14 até o 21, e a gente vai parando, analisando, comentando cada versículo. Então, versículo 14, do capítulo 3, carta à igreja em Laodiceia. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. E aqui a gente já começa, como em todas as outras cartas, a gente explica porque está escrito ao anjo da igreja. Aquela igreja tinha um anjo especial, né? Será que era um anjo celestial que cada igreja tinha? Não. Esse anjo aqui é o pastor, tá? Cada igreja tinha um pastor, e aqui Jesus está denominando aquele pastor como anjo, como aquele que cuida, o pastor que cuida daquela igreja. Então não era uma carta para um anjo, era uma carta para o pastor, para o líder daquela igreja. Então ele começa: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele está dizendo quem ele é. Quem está escrevendo essa carta para aquela igreja, para aquele pastor, para aquele líder daquela igreja? Quem está escrevendo? Estas coisas estão sendo escritas pelo Amém. E Amém aqui é um substantivo, né? O Amém, aquele que é sempre a última palavra, a autoridade divina. Amém significa assim seja. A gente diz amém sempre no final de alguma frase, né? A última palavra, a autoridade plena de Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele era o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele foi o responsável pela criação. Jesus, o verbo, a palavra, quando Deus ele falava, a palavra, o verbo era Jesus, e Jesus criava as coisas. Então é o próprio Jesus falando aqui com o pastor dessa igreja. E aí continua: conheço as obras que você realiza. E aqui a gente falou na igreja de Tiatira, né, que Jesus ele conhece as intenções do nosso coração. Não só as obras que nós fazemos, mas aquilo que está dentro do nosso coração, nos nossos sentimentos. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos de bom e também de mal, de bom e de ruim. Ele conhece todas as coisas. E aqui é a importância de falarmos sobre o temor do Senhor, que nós falamos lá na igreja de Tiatira, que é importante a gente falar de novo. Porque o que é temor do Senhor? As pessoas pensam muitas vezes que é medo, né? Eu tenho que ter medo de Deus, porque se eu tiver medo de Deus, eu vou respeitar a Deus. Não. O temor ao Senhor é o respeito por quem Ele é. E nós entendemos o temor do Senhor quando nós entendemos 3 características de Deus. E as 3 características são: Deus vê, Ele se importa com o que vê e Ele responderá ao que viu.
para o bem ou para o mal, porque Ele é um Deus de justiça. Esse é o temor do Senhor. Ele vê, Ele se importa com o que vê, e Ele responderá ao que viu. E aqui é interessante que continua no versículo 15, né? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que forte. É uma mensagem forte a essa igreja. E é uma igreja que existe nos nossos dias. Nós vamos chegar a essa conclusão. E muitas vezes é uma igreja que nós temos sido. Não temos intensidade. Porque quem é frio com força. Quem é quente com força. Mas quem é morno não tem força nenhuma. É morno, não tem intensidade. E olha que interessante, Jesus usa essa característica de mornidão porque era isso que existia naquela cidade. A cidade de Laodiceia não tinha água, não tinha rio ali, não tinha lago, não tinha água própria daquela cidade. Ela vinha de uma outra cidade, eles construíram tubulações para que a água de Hierápolis, que era uma cidade próxima, mas não tão próxima, chegasse até lá. E essa cidade de Hierápolis era como Caldas Novas, né? Lá em Goiás, como tem em Poços de Caldas, águas termais. Então as águas dessa cidade de Hierápolis eram quentes. E essa água de Hierápolis vinha até Laodiceia para abastecer a população. E quando ela chegava em Laodiceia, ela não estava mais quente, ela estava morna. Então Jesus usa a característica dessa cidade para mostrar para aquela igreja daquela cidade como aquela igreja estava. Ela não tinha intensidade na busca do amor por Jesus. Ela era morna. Ela não era nem fria e nem quente. Ela era morna. Isso nos faz refletir como nós estamos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas sem intensidade. Sem intensidade de coração, sem amor, apenas religiosidade. Eu leio a Bíblia porque eu tenho que ler. Eu oro meus 10 minutinhos porque eu tenho que orar. Eu vou na igreja porque é chato eu ficar muito tempo sem ir. Mas qual é a intensidade do nosso coração em tudo aquilo que nós fazemos? A intensidade por Jesus. Então, muitas vezes nós temos amor à liturgia, que é a ordem do culto. Eu tenho respeito pela oração do início do culto, respeito pela hora da oferta, respeito pela hora do louvor, respeito pela hora da palavra, respeito. Eu tenho amor à instituição, amor ao prédio da igreja, à igreja, aos meus irmãos. Mas e o meu amor intenso por Jesus? Ele está aqui ou ele já se foi? Muitas vezes nós fazemos as coisas no automático. E é isso que aquela igreja estava fazendo. Ela não tinha intensidade. E Jesus fala, quem dera você fosse fria ou você fosse quente. Mas morna. Não. E é interessante que aquela água chegava morna e ela tinha muito cálcio naquela água. Então, por essas duas características, as pessoas que bebiam dessa água tinham ânsia de vômito, porque a água era morna. E Jesus diz, porque você, igreja de Laodiceia, é morna, eu também tenho náuseas. Eu tenho náusea dessa mornidão. E é interessante que, enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a refletir. Porque o final de ano é um momento muito corrido, né? É um momento que a gente faz várias coisas, tem muitas festas, a gente recebe os familiares, a gente vai viajar,
gente tem que arrumar as coisas e a gente fica comprometido, né, com todos esses afazeres. A gente é engolido pela rotina. E eu falei, Senhor, eu estava morna esse final de ano. A gente prepara a palavra e a palavra vem primeiro para a gente, né? Porque eu fazia orações rápidas, então fazia o que era certo, o que era preciso, mas não com intensidade. Como nós estamos? Eu tinha que dar conta de várias coisas. Eu dava conta de todas as coisas. Mas e o nosso relacionamento com Jesus? Eu já estou muito cansada. Já está muito tarde, eu preciso dormir. Cadê a nossa intensidade na busca por Jesus? A nossa prioridade, a prioridade da igreja. E quanto mais nós nos afastamos da presença de Jesus, mais é difícil de voltar. Por experiência própria eu digo, quando a gente se afasta de Jesus, é muito difícil voltar, ter forças para voltar, porque vem um desânimo, vem um cansaço, vem uma apatia, e a gente vai colocando outras coisas no lugar, justificando a correria do nosso dia, que não deixa de ser verdade, mas nos afastando de Jesus e do verdadeiro propósito da nossa vida. Quanto mais a gente se afasta, mais difícil é de voltar. E Deus quer o nosso coração em tudo o que a gente faz. Ele deseja que a gente tenha intensidade em tudo aquilo que a gente faz. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Com intensidade, de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, a gente vai encontrar Jesus quando nós estivermos dispostos a buscá-lo de todo o coração. O primeiro mandamento, que é o mandamento que Jesus veio e estabeleceu novamente: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, empenhando para isso toda a sua força. É intensidade, não tem mornidão. Amar a Deus não é mais ou menos. Ou você busca, ou você não busca. É a intensidade. Nós queremos ser vistos por Jesus como? Com alegria ou com náuseas? Porque é isso que ele está dizendo aqui. E qual é a raiz da mornidão? A raiz da mornidão é religiosidade. Quando a gente se acha autossuficiente. Aquela igreja estava assim. Ela achava que era suficiente, estava indo tudo bem. Ela funcionava, mas era religiosidade. Ela tinha lá a sua liturgia, as suas práticas, o seu sistema, a igreja funcionava, mas ela era morna, ela não tinha intensidade. Quantas vezes nós vemos, né? Igrejas grandes, prédios lotados e pessoas vazias de Jesus. Igrejas vazias de Jesus. Jesus está do lado de fora, não do lado de dentro. A religiosidade, a autossuficiência. Eu sei fazer, eu sei buscar. Eu não preciso da igreja, eu sei fazer sozinho, na minha casa está bom. Essa igreja era assim. Versículo 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aquela igreja estava numa cidade rica. Ela era rica, ela era importante. E ela dizia: eu estou bem, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Ela dizia que não precisava de nada, porque ela não entendia
a sua real condição, a sua real situação, que Jesus vai falar aqui depois. Ela não era intensa, porque ela não precisava de nada. E muitas vezes nós também não somos intensos, porque nós achamos que não precisamos de nada. Nós somos intensos e amamos a Deus e a Jesus de todo o nosso coração quando nós reconhecemos que sou eu que preciso mais dele e não ele que precisa de mim. Não é Deus que precisa de mim, não é Deus que precisa de você. Somos nós que precisamos dele e nós não somos nada sem ele. Quando nós tivermos esse desespero no nosso coração, que eu preciso desesperadamente de Deus. E aí continua no versículo 17. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que você é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sem Jesus, aquela igreja, ela podia ser rica, podia estar bem de vida. Uma pessoa pode ser rica, pode estar bem de vida, mas sem Jesus, ela não tem nada. Como a igreja de Laodiceia se via? Ela se via rica e suficiente. Por quê? Porque ela tinha um sistema bancário, porque ela tinha dinheiro. Mas como Deus a via? Infeliz, pobre e miserável. Aquela igreja se via bem vestida. Por quê? Porque ela produzia aquela lã rara de ovelha negra. Mas Deus a via nua, sem proteção. Que a roupa simboliza proteção, sem a glória de Deus. Aquela igreja se via com uma boa visão. Por quê? Porque ela produzia colírio. A visão dela era boa. Mas Jesus disse que não era boa não, ela era cega. Eles não conseguiam enxergar a sua real condição. E que Jesus possa abrir os nossos olhos hoje para vermos a nossa real condição. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo para o pecado do outro, mas não enxergamos o nosso próprio pecado. As nossas próprias faltas. Aquela igreja perdeu a capacidade de perceber o seu pecado. E quando nós estamos longe de Jesus, nós perdemos a capacidade de perceber o nosso pecado. Mas Jesus não estava ali para condenar aquela igreja. Como Jesus está aqui também, não para nos condenar. O amor de Jesus é tão maravilhoso, é tão grande, que Ele não está aqui para nos condenar. Ele está aqui para pedir para entrar de novo, para ser recebido novamente. Versículo 18, ele diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Você diz que você é rica, mas você não é, você é pobre. Então o meu conselho é que você compre um ouro refinado pelo fogo que só eu tenho. O ouro refinado pelo fogo é um ouro que não tem impurezas. E é o fogo de Deus que queima as nossas impurezas. Quando nós entramos na presença dele reconhecendo: Senhor, eu estou longe de ti. Eu estou longe de ser intensa, de ser intenso. Que eu possa perceber isso. Que eu possa comprar o ouro puro, refinado de ti. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Você acha que tem riqueza, mas a riqueza é o meu ouro puro e refinado. É quando as suas impurezas são queimadas, quando há intensidade em você. Compre vestes brancas para se vestir. Não é a lã negra que te faz bem vestido, são as vestes brancas.
que eu tenho para te dar. Quando a gente recebe a lavagem do sangue de Jesus nas nossas vidas, nossas vestes se tornam brancas. Quando a gente se chega na presença dele e reconhece os nossos pecados e pede perdão por eles, ele nos lava com o sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui, o quê? Celebrando a Santa Ceia. É o melhor dia para a gente se colocar na presença de Deus e reconhecer as nossas mazelas, as nossas iniquidades, se arrepender dos nossos pecados. Ele nos lava, ele nos purifica, ele nos dá vestes brancas para se vestir. Ele não está aqui chegando para essa igreja e condenando essa igreja. Ele está mostrando, denunciando o que está de mal, o que está de ruim, para que ela se conserte. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E olha que interessante, ele fala em colírio, e compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Sou eu a verdade e a vida. Jesus dizendo: eu sou o colírio que limpa os seus olhos para que você possa enxergar direito, para que você possa realmente ver a sua real condição. Aquela igreja não estava se vendo como ela era, e muitas vezes nós também não estamos nos vendo como nós somos. E Jesus é o colírio para os nossos olhos, que quer nos revelar hoje como estamos, para não estarmos mais assim, para sermos diferentes. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está dando uma oportunidade. Existe uma janela de oportunidade. Jesus sempre nos dá uma janela de oportunidade até que a oportunidade não exista mais. Quando nós morremos, não temos mais oportunidade. Se Jesus voltar hoje e nós não nos arrependermos, nós não teremos mais oportunidade. A nossa oportunidade se chama hoje, se chama agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu estiver mais bem preparado. É agora. A janela de oportunidade é agora. Então é interessante que ele fala: você não é frio, você não é quente, você é morno. Eu tenho ânsia, tenho náusea de olhar essa situação de como vocês estão. Mas mesmo tendo ânsia, eu ainda estou te dando oportunidade, porque eu os amo, porque eu amo essa igreja, porque eu amo a sua vida. Eu estou te dando a oportunidade de voltar, de ser intenso novamente. Versículo 20. Versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo para fazer evangelismo. Dizer: olha, aceite a Jesus, porque ele está à porta e ele bate. Se você não aceitar, ele não vai entrar. Mas não é para o ímpio esse versículo. Essa mensagem é para nós, é para a igreja. Essa carta não foi endereçada à igreja, então ela é endereçada a nós, aos filhos de Deus, a todos aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não é para o ímpio, é para nós, é para os filhos de Deus. E aí é uma reflexão que nós precisamos fazer. Se é para os filhos de Deus que Jesus está batendo a porta, o que Jesus está fazendo do lado de fora? O que Jesus está fazendo do lado de fora? Se eu já reconheci Ele como meu Senhor e meu Salvador, Ele deveria estar do lado de dentro. Mas se Ele está batendo a porta, é porque nós deixamos Ele do lado de fora. Nós colocamos outras coisas, outras prioridades. Nós achamos que está tudo bem.
bênção na nossa vida não é sinal de que Deus está conosco. Muitas vezes as pessoas pensam nisso. Eu sou muito abençoado, não tenho falta de nada, está tudo indo bem, então Deus está alegre comigo. Não. Aquela igreja era rica, estava numa cidade rica, achava que estava tudo bem e não estava. Nós podemos ter tudo, mas se não tivermos Jesus dentro de nós, somos pobres, cegos e nus, como essa igreja de Laodiceia estava. Qual tem sido a nossa intensidade? Jesus está do lado de dentro ou está do lado de fora? Quantas igrejas fazem e acontecem, né? Não são todas, tem igrejas que são grandes, que são lindas, e Jesus está do lado de dentro. Mas tem muitas outras que infelizmente geram escândalos, né? E ferem a imagem de Jesus e da igreja com as suas práticas não bíblicas, e que Jesus está do lado de fora. E aparentemente está funcionando bem. Aparentemente está funcionando bem. Estão cheias, mas Jesus está batendo, pedindo para entrar. E muitas vezes nós estamos assim. Achamos que estamos bem, está tudo indo bem, mas não temos a intensidade que Ele deseja em buscá-lo, em adorá-lo. Não temos tido isso. E mesmo ele sentindo aquela náusea dessa mornidão e vendo a autossuficiência, a arrogância, o orgulho de cada um de nós, ele continua batendo. Ele não abre, a gente que abre. Ele bate, ele pede licença. E ele fala: se você abrir essa porta, eu vou entrar. Mas eu não vou entrar para te condenar. Eu vou entrar para cear contigo. E essa é uma manhã de Santa Ceia. E Ele está batendo. Na porta do nosso coração. E Ele está perguntando: eu posso entrar? De novo? Porque eu já estive aí. Você lembra como era no começo? Como você era intenso, como você era intensa, como você tinha amor pela minha presença, quando você tinha sede de conhecer a minha palavra, você lembra como era no começo? Eu quero entrar de novo, porque eu estou do lado de fora. E eu quero entrar para cear contigo e você comigo. Ele quer entrar para nos alimentar. Jesus não quer entrar para nos condenar, Ele quer entrar para nos alimentar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Aquele que bebe da sua água jamais terá sede. Ele é a presença e a providência em todo o tempo da nossa vida. Então o que Ele está fazendo lá de fora? Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. E Ele está perguntando para mim e para você: eu posso entrar novamente? E reorganizar as suas prioridades. Porque a verdadeira riqueza é Jesus. Não são os bens materiais que nós possamos ter. Não é a nossa saúde, a nossa disposição, o nosso trabalho, a nossa remuneração. A maior riqueza que nós temos é Jesus. É a presença de Jesus. E Ele está do lado de dentro ou Ele está do lado de fora? Nós temos sido intensos na sua busca ou nós temos sido mornos? E muitas vezes a gente pensa, né? Melhor fazer mais ou menos do que não fazer nada.
E aqui Jesus está dizendo o contrário: é melhor você não fazer nada ou fazer tudo o que você pode. Fazer mais ou menos. É morno. É nauseante. Jesus está do lado de fora. É uma reflexão que nós precisamos fazer. É a última carta à igreja em Apocalipse. E ela reflete a situação da igreja no mundo hoje. Com tantos recursos, tão autossuficiente. Imitando a ação do Espírito Santo com técnicas emocionais. Mas Jesus está do lado de fora. É um alerta para a igreja de hoje e é um alerta para nós como igreja individual. Jesus não está aqui apontando o dedo para mim e para você. Ele está batendo na porta. Ele não está apontando o dedo, ele está batendo na porta, pedindo autorização e licença para entrar. E se é comigo, é com você. Nos alimentar e reorganizar as nossas prioridades. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar com esse Jesus agora. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, atentos, ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos adverte, a Tua palavra nos confronta, mas ela também nos conforta, nos consola. Porque existe uma esperança e a nossa esperança bendita é o Senhor. A nossa esperança bendita é Jesus. Não há nada melhor do que a Tua presença. Não há nada melhor do que a Tua presença. Senhor, que venha um colírio dos altos céus agora. Aquele colírio que só o Senhor tem. Que os nossos olhos recebam um colírio de Jesus neste momento, para que nós possamos enxergar a nossa real situação. Nesse momento, Senhor, nós enxergamos a nossa real situação e nós percebemos que nós não temos sido tão intensos como deveríamos ser. Nos perdoa, Senhor, pela mornidão. Nos perdoa, Senhor, por não buscar a Ti de todo o nosso coração. Nos perdoa por não amar a Ti, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nos perdoa, Senhor, por ter deixado o que é mais importante do lado de fora. Nós estamos ouvindo o Senhor bater na porta nesta manhã. Nós estamos ouvindo o Senhor bater na porta nesta manhã. E nós abrimos essa porta agora. Nós te pedimos perdão por ter deixado o Senhor do lado de fora. Nós te pedimos perdão por isso. Nós te pedimos perdão como igreja. Nós te pedimos perdão como igreja do Senhor por ter deixado o Senhor do lado de fora e acharmos que o nosso controle é melhor do que o seu. Nós nos arrependemos, Senhor, e nós abrimos essa porta, porque nós queremos o Senhor do lado de dentro. Nós queremos o Senhor do lado de dentro e conosco, durante toda a nossa existência. Que esse ano, Senhor, que se inicia, possa ser um marco e um diferencial na nossa vida, de intensidade e intencionalidade, Senhor, de buscar o Senhor até te encontrar.
Porque existe, Senhor, algo muito maior para ser vivido e experimentado. O Senhor não quer que nós tenhamos uma vida mais ou menos na Tua presença, uma vida morna, Senhor, vivendo de migalhas. O Senhor deseja que nós tenhamos experiências sobrenaturais contigo. Coisas grandes, coisas maravilhosas, assim como o Senhor é. Ah, Senhor, dá-nos sensibilidade ao Espírito Santo para andarmos, Senhor, segundo, Senhor, a Tua vontade e o Teu direcionamento. Não mais pelos nossos próprios pés, não mais com a força do nosso braço, mas com Jesus reinando gloriosamente, com intensidade nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, aonde quer que estejamos, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, assim como Moisés resplandecia quando descia do monte. Ele estava contigo, na tua presença, e a intimidade fazia a tua luz e a tua glória refletir sobre a vida dele. Que as pessoas possam enxergar em nós, Senhor, essa glória, essa luz poderosa. Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja conhecido. Queremos o Senhor do lado de dentro. Mais perto e mais íntimo de cada um de nós. Que essa igreja se levante em intimidade, em comunhão, com intensidade, intencionalidade, de buscar a Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Lembre-se, a palavra para essa igreja de Laodiceia, consequentemente para nós, é dura. Mas não é de condenação, é de oportunidade, é de arrependimento, é para trazer Jesus para o lado de dentro. Amém?